Bem-vindos a mais um podcast do Viver Aliança. Dessa vez aqui uma ocasião especial. A gente está gravando no Rio de Janeiro com uma convidada. Extremamente especial, minha mentora e amiga Letícia Casarré. Muitíssimo obrigada. A gente sabe que deixar 6 filhos em casa aí não é fácil, né? Ainda mais para uma super mãe como ela. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. É uma honra estar aqui não só como mentora, mas como amiga. Isso. Né? Porque nesse tempo que a gente se conheceu, a gente foi estreitando os laços e a gente tem muita coisa em comum. Ontem estivemos juntos lá em casa, né? Os maridos também puderam se conhecer. Sim, foi muito legal. E a gente sabe que temos os mesmos objetivos e queremos chegar no mesmo lugar no final, né? Então vamos falar sobre isso hoje. Exatamente. Vamos contar como é que é esse objetivo, de chegar no mesmo lugar, né? Que lugar é esse? Que lugar é Que esse? lugar é lugar é esse? esse? Nosso lugar é o céu, né? Amém. É lá que eu quero morar. É isso. É isso mesmo. E assim, eu já começar, né? Ontem a gente esteve lá rapidamente, lá com vocês, foi muito gostoso. E eu acho que o nosso podcast é um podcast que a gente fez muito assim, pensando em casais e tudo mais, né? Uma forma da gente ajudar casais que às vezes estão passando por algum momento delicado, ou às vezes não, às vezes está numa vida boa, mas pode sempre ter algo a mais, né? E eu acho que uma das funções que o casal tem, que o marido ou que a esposa tem, é de apoiar o outro e cobrir uma falta que o outro deixou ali naquele momento, né? Uhum. E vocês têm uma rotina, você e o Juliano, com todos os filhos, têm uma rotina bem, bem diferente, assim, vamos chamar os casais normais, né? Como é que lida com isso aí poxa, um cobrir o outro nesses momentos? Como é que funciona? Eu hoje tenho muita consciência de que isso foi construído, né? Até a gente falava isso ontem lá no evento, no sábado, no evento da mentoria. Eu não encontrei o meu marido como ele é hoje e ele também não me encontrou como eu sou hoje. Então, nós éramos muito piores. Sim. Tanto como casal, quanto como pai e mãe. E fomos querendo melhorar. Então, um entendendo que precisava melhorar a si mesmo e melhorar o outro, ajudar o outro a melhorar, e com esse horizonte em mente, assim, a gente ainda não era convertido, não tinha fé católica, mas sempre com esse horizonte de, poxa, queremos ficar juntos para sempre, então a gente precisa melhorar muito. E hoje funciona muito melhor por isso, porque a gente já tem virtudes que não tínhamos no início, então eu acho legal falar isso, porque muita gente olha pra gente, né? Sim. Pra vocês deve acontecer isso também. Olha pro casal e fala, nossa, mas eu queria que meu marido fosse assim. Né? Já Igual que é o marido da aquele Yara. modelinho, né? Eu queria que a minha esposa fosse assim. Mas peraí, ela não foi sempre assim. Isso foi uma construção. Em Exato. dupla, em time. E às vezes é uma competição, né? Então, eu digo também que no início a gente competia mais um com o outro. Até essa coisa do horário de trabalho, quem vai poder sair para trabalhar e tal. Depois, quando você percebe que é um time, peraí. Então, a gente tem que se ajudar. E tem que estar olhando juntos na mesma direção. Perfeito. E aí vai lapidando, né? Lapidando virtudes, tentando diminuir os erros, as falhas que sempre vão acontecer. Isso que você falou do altos e baixos é uma verdade, assim, absoluta. Eu nunca acho que o jogo tá ganho, sabe? Eu sempre acho que pode vir uma fase ruim aí pela frente. Como é que a gente diminui a quantidade das fases ruins? Como é que a gente diminui o tempo que ela dura, né? E isso eu só acredito que se faça, hoje eu vejo, que é muita, muita virtude, lapidar virtudes, reduzir vícios, reduzir maus comportamentos que todos nós temos. Muito perdão também, passa muito pelo perdão diário, assim, de pequenas atitudes, de grosserias, de falas, né? Que você vai ali relevando. Eu, no começo, era muito responsiva. Ah, não, se ele falou isso, eu tenho que responder aquilo, eu tenho que ter a última palavra e tal. E depois você vai vendo que isso vai minando o casamento. Com certeza. Então, ou você aprende a realmente calar, às vezes, silenciar, conversar num momento mais apropriado e vai lapidando virtudes e vão melhorando juntos, ou vai ser sempre um eterno... Uma guerra ali, uma guerra. Um contra o outro. Isso, muita fricção, né? E as coisas vão acontecendo, a vida vai ficando difícil, tem dificuldades que são financeiras, tem dificuldades que são de saúde, tem dificuldades às vezes psicológicas. E aí, se você não estiver muito bem firme, né, numa rocha muito firme, a tendência é ser muito desgastante e até separar.
É o né? que a gente quer evitar a todo custo aqui, né? Um dos nossos objetivos no podcast é justamente esse. É da gente ajudar os casais pra gente evitar que chegue nesse ponto tão triste, né? Da E separação. todos os exemplos que você deu, a gente já viveu. E de certa forma, com certeza vocês também. Que é a fase da competição, aquele início do casamento, onde um quer ser melhor do que o outro. Uma coisa que a gente já viveu. Eu não sabia pedir desculpa, Letícia. Eu queria ser a mulher que, tipo assim, eu poderia ficar falando 1 hora seguida de exemplos até eu conseguir convencê-lo. E aí um dia o Sérgio falou comigo assim, Yara, mas dói pedir desculpa? Aí eu, tá bom, desculpa. Ele, não, Yara, é desculpa de todo o coração. A desculpa dela é igual aquela de criança, assim. Ah, tá, Você vai pedir desculpa. desculpa pro seu irmão, desculpa. Aham. Ah, pô, essa não é desculpa, né? Então, assim, tudo que você falou, eu teria algum exemplo do nosso casamento prático para citar. E com certeza você também, né? Então, é o que você disse, é uma construção. Tanto que a gente brincou lá no dia da mentoria presencial. Eu falei, poxa, todo mundo vê o asfalto que eu tô pegando agora, né? Graças a A Deus. Yara não pede essa piada. A gente chegou num consenso, a gente sabe o que um gosta, o que não, o que incomoda. Então, hoje, graças a Deus, né, a nossa estrada tá asfaltada. Quantos anos? Juntos, 17 anos 17 já. anos juntos. Temos Olha aí. 14 de casados e 17 juntos. Ou seja, virtude da paciência também. Exato. Com certeza. Porque não vai ser no primeiro ano, a menos que você dê muita sorte de Sim. pegar alguém que já está muito pronto, que os dois já têm uma sinergia absoluta e você é muito madura e ele também. É muito Do difícil, contrário, gente, 15 anos, 18 anos, 17 anos, esse é o tempo Sim. que vai demorar, pela minha experiência, assim, para vocês começarem a ver que, nossa, tudo que a gente fez até agora tá dando certo. Estamos colhendo os frutos, estamos mais estabilizados Exato. financeiramente, psicologicamente, mais alinhados com relação ao que a gente quer da nossa vida. Sim. 15 anos, 17 anos, eu acho que o meu são 18, se eu não me engano, também. E a gente, Eu sou assim, ruim de data também. Eu sou péssima. Normalmente eu lembro. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas no nosso Sim. relacionamento, pontuais também. Sim. Né? Mas essa maturidade é recente. Esses dias teve um dia que a gente estava, nossa, sei lá, estava virado. E aí uma hora a Yara deu uma resposta, eu falei, sim, você tá de mau humor com tal coisa e eu tô de mau humor com essa. Daqui a pouco passa, né? E aí ficamos meio assim, e depois logo fomos arrumar algumas coisinhas no jardim e logo tinha passado, né? Ó, o mau humor passou, agora estamos bem. Então, a gente reconhecer isso também, né? Às vezes fala, poxa, peraí que tá de Agora bode não é um ali bom agora, momento. deixa não a é poeira uma boa baixar. hora. Porque às vezes você quer resolver tudo na hora, mas aquela é a pior hora para resolver, né? Exato. Né? E Tem aí, coisas que precisam ser resolvidas no momento, outras que não, né? outras que não. E aí vem uma sabedoria também, né? De conhecer bem o outro, se conhecer e entender, discernir. Isso precisa ser resolvido, mas não agora. Exato. Não na frente das crianças, Sim. Isso. né? Não na frente da funcionária, ou não nesse momento em que o temperamento tá ali, explodiu, né? Subiu a cabeça. Calma, não é agora. Então vai resolver sim, é importante, pode até deixar combinado. Ó, mais tarde a gente vai ter que conversar sobre isso, não vai dar para deixar passar, mas é em outro momento. Exato. Uma coisa que o Sérgio costuma falar muito, que eu acho que faz sentido, e aí sempre na relação tem algum, naquele momento, que tá Discernimento. com discernimento, com mais discernimento. E esse tem que falar, poxa, você falou, agora não, daqui a pouquinho a gente conversa. Então, sempre vai ter. E aí ele fala, nem sempre vai ser esse que vai ser o certo. Uhum. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. E a gente fala muito isso pros casais, que às vezes a gente orienta, né, Sérgio? Que é, poxa, não deixa construir um muro entre vocês. Que uma hora um muro é intransponível. E aí? O Papa Francisco falava isso, dava esse conselho de que os casais nunca devem ir dormir brigados, né? E não é fácil fazer isso, gente. Não é. É um aprendizado Sim. e é ali executando, tentando colocar em prática. Os dois têm que estar conscientes disso. Ó, não, a gente não deveria estar indo dormir brigados. Vai acontecer ao longo de 80 anos? Vai acontecer. Mas o ideal é que logo de manhã, então, vocês já estejam, como você falou, indo para o jardim fazer alguma coisa juntos. Não deixar que aquela briga fique por um tempo indefinido. Né? Sim. Ou ficar sem se falar, por exemplo. Pra gente, lá em casa, eu tenho até essa... meio que, não sei se é uma piada interna ou se é uma regra. Sempre falo, tanto pros meus filhos quanto eu e Juliano. Não existe parar de se falar. Não existe. Não existe. Eu vejo famílias falando, eu não falo com meu pai há tantos anos, eu não falo com meu... Não Cara, existe. isso me Aqui em casa é entristece tanto. regra número 1. Você tá bravo, você pode estar bravo, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Agora, ficar sem se falar não Não dá. existe, porque o desprezo é a pior solução.
Ele só distancia. Ele só Só distancia. distancia. E a gente vê Exatamente. famílias afastadas, você fala assim, caramba, irmão com irmão que não se fala, pai com filho. Isso. Nossa, e é muito triste, né? E os É filhos muito vão ver triste. o exemplo Vão dos ver os pais. exemplos. Vão ver esse Então, exemplo. se minha mãe fica sem falar com meu pai durante 1 dia, 2 dias, Sim. ou uma manhã inteira que seja, ele vai reproduzir aquilo. Sim. Ele vai achar que é normal tratar a namorada dele assim, tratar o colega de trabalho assim, tratar a futura esposa assim. Ele vai fazer isso. Então, nós temos também esse poder de moldar a forma como os nossos filhos vão se comportar com os outros. E o exemplo é o mais... Outro dia nossas filhas estavam brigando, não sei na sua casa, mas lá em casa, irmão briga pra caramba, né? Sim. Se amam, se Sim, na abraçam, mesma, se na mesma cuidam, proporção. mas tiro, porrada e bomba. Aí brigando, aí uma falou assim, algo bem desagradável pra outra. Eu falei, olha, você nunca viu seu pai e sua mãe falarem dessa forma. A gente não trata as pessoas assim, a gente não grita com as pessoas, então você não vai falar dessa forma mais com a sua irmã. E aí ela internalizou aquilo ali, assim, percebeu, fez aquela carinha de choro que a gente conhece dos filhos, né? Uhum. E aí até que deu uma melhorada boa, né? E eu acrescentando aqui uma coisa que acontece às vezes com a gente, o Juliano tem um temperamento mais explosivo do que eu. Uhum. Eu também explodo às vezes, mas eu demoro mais para chegar lá, né? E muitas vezes eu puxo ele num canto, depois que ele já se acalmou, e falo, ó, eles vão reproduzir isso, né? Então, se você explode, xinga, fala alguma coisa, eles vão achar que é normal fazer isso. E ele sempre pede desculpas para eles. Ó, desculpa, papai estava nervoso, não faça isso. Não faça isso com seus irmãos, não seja... Ele fala, eu sou um idiota, não faça isso e tal. Eu tenho muito mais dificuldade de pedir desculpa, como você falou. Então, se eu perder a paciência e gritar, dificilmente eu vou lá pro meu filho ou pra minha filha e falar, desculpa, amor. Eu faço, hoje eu já faço Sim. mais. Mas me custa mais do que custa para ele. Então, vê como somos diferentes. Embora ele seja mais explosivo, para ele é muito mais fácil pedir desculpas. E eu sou mais controlada, mas quando eu erro é mais difícil me desculpar. Então, a gente tem que ir um alertando o outro. Ó, Sim. agora você passou do ponto. Vamos lá, vamos conversar e vamos dizer para eles que isso não se faz. E que o papai e a mamãe também erram. Exato. Isso é muito bom, eu acho. Da Trabalho em gente... equipe e mostrar que, poxa, a humildade cabe como casal. Exato, humildade. Apesar da hierarquia que existe, porque pai e mãe tem uma hierarquia forte, lógico, né? Mas saber que a gente Sim. tem a humildade de reconhecer. É. Porque é um dos princípios que a gente tem que passar para os nossos filhos também, né? Essa questão Exatamente. de humildade. Até na forma de impor limites, né? Eu falo que eu admiro muito, porque o Sérgio, ele tem esse lado mais psicológico, sabe? E ele vai e fala, filho, olha aqui, você pode falar qualquer coisa com seu pai, mas não de qualquer forma. Então ele fala, aqui na nossa casa funciona assim. A gente tem que deixar claro pra eles como que a gente... E são regras São familiares. regras familiares. É. E até quando eles vão, às vezes, pra casa das pessoas, de falar, olha, a gente não sabe como funciona lá, mas aqui a nossa regra é assim. Então, é uma forma de educar, né? E isso até quando os amigos vêm lá para Sim. casa, quando eu vejo alguma situação que vai contra os nossos valores ou alguma coisa que a gente não faria, eu me posiciono em frente aos amigos e em frente aos filhos. Então, eles ficam morrendo de vergonha, mas eles valorizam. Eu vejo que eles Sim. olham e falam, nossa, minha mãe não chama só a minha atenção. Se ela vê que o meu amigo ou minha amiga tá tratando alguém mal, tá fazendo alguma coisa que não deveria, ela fala com jeito, né? Fala com eles também. Então, isso vai criando uma cultura para que quando eles não estejam perto de vocês, eles também saibam se posicionar. Sim. Ou seja, não é porque eu tô em outro ambiente, então o amigo tá na minha casa, não tá na casa dele. Mas a gente atua dessa maneira, a gente acredita que o mundo deve funcionar assim. Então, se você tá aqui em casa, você não vai tratar ninguém mal, ou você não vai, sei lá, pular da escada, qualquer coisa que não Sim. possa, subir no sofá. Então, não me importa se a sua mãe deixa você subir. Aqui em casa é assim mesmo. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aqui na casa do Vicente, do Inácio, da Madalena, do Gaspar, a gente não põe o pé no sofá, tá bom? Então, ninguém vai poder botar o pé no sofá. Se eu pegar alguém botando o pé, eu vou pedir pra ir lá pra fora. Aí já ficou todo mundo durinho, eles também ficam... Mas é bom, porque quando ele chega na casa de Sim. outra pessoa, se todo mundo estiver botando o pé no sofá, ele vai falar, eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque São tá... quantos filhos? 6. 6 filhos. 6 filhos. Caramba. Tem a Guilhermina, que não sai de casa, Aham. né? Ela vive em sistema de home care, 24 horas por dia. A nossa luta esse ano, agora que vem, vai ser essa. Assim, será que a gente consegue dar um pouco mais de liberdade geográfica para ela? Mas ainda é uma questão, é um desafio, não sabemos, né? Sim.
Mas os outros 5, a ideia é criar para o mundo, né? E qual a diferença de idade deles? Tá, então vamos lá. O Vicente está com 15, vai fazer 16 agora no início do ano. O Inácio, que foi o que vocês conversaram mais, Aham. tá com 13. Aí a gente deu um espaço de 7 anos porque nós não achávamos que teríamos mais filhos. E aí quando a gente se abriu a vida, então veio o Gaspar, que tá com 6 agora. Aí, na sequência, né? Foi um seguidinho do outro. 4 filhos em 5 anos. Então, Gaspar, 6. Maria Madalena, 3. Guilhermina... na verdade, Madalena, 4 e Guilhermina, 3. E agora o Estevão, 1 ano e meio. Quase 2. Caramba, 6 Então, foi muito seguidinho mesmo. Sua história nisso os é quatro- parecida com a nossa, né? Que Mas a nós gente teve- temos só 3, É, né? não, nós só temos 3. A gente tá na metade ainda. Mas a gente teve a Mari e a Ana. Aí achamos, tá ótimo, a vida hoje é isso, 2 filhos, correria. E depois a gente falou, não é isso que Deus pede. A gente já era católico, né? Éramos Nós católicos. sempre fomos católicos, de família católica. Então, Mas minha a avó do gente- Sagrado Coração de Jesus e Maria. A gente teve momentos mais quentes, Sim. né? E outros que a gente estava um pouco mais distante, mas acho que à medida que a gente foi se aproximando mais De de Deus. Deus, né, da Igreja Católica, a gente falou, poxa, cabe mais uma criança aqui, né? E já fica, a gente fala, né, tem um nascendo, um no pensamento, outro... É. E você acha que assim os seus outros 4 filhos vieram depois da sua conversão ou você sempre foi católica? Não, eu não era católica. Eu me converti aos 35, tô com 41 agora. 6 anos. E só que eu digo assim, que a gente se abriu a vida antes de saber o que era isso. Então você vê que Deus já tem Tava as verdades trabalhando, né? infundidas ali no seu coração. E se você tiver a docilidade, se você tiver aberto de alguma maneira à verdade, eu sempre fui uma pessoa que buscou muito a verdade. Tanto no meu lado intelectual, né? Eu fui ser cientista e aí estudava muito, adorava filosofia, psicologia e tal. Então eu sempre estava buscando a verdade. Em algum momento, aquela verdade falou no meu coração: olha, você tem uma vida hoje que te permite ter mais filhos. Por que você não vai ter? Que te E impede, você tem um né? marido amoroso, você tem Sim. uma condição financeira ali ok, não sobra, mas também não falta, né? E todas as condições no mundo de melhorar, que a gente fica muito preso também no nosso financeiro de hoje, né? Sim. Ai, tá difícil, não tá sobrando, então onde é que vai caber mais uma escola aqui? Primeira coisa que a gente pensa é isso. É. Não cabe A mais uma Você escola. fala, caraca, como é que vai Você ficar? nunca pensa, mas e se eles estudarem numa escola mais barata? Sim. Ou e se eu for na escola e tiver a humildade de negociar um desconto? A gente não pensa nisso, né? Dá trabalho. Mas eu sempre acredito que se eu trabalhar melhor e com mais eficiência e com o que eu gosto, com o que eu acredito, eu vou ganhar mais, eu vou Sim. melhorar minha vida. Então, cabe sim mais filhos aqui nessa equação. Não sei como, Deus vai ajudar. Então, o terceiro foi isso, foi uma abertura de coração. Não era pela religião. Nesse meio tempo de eu engravidar, viver a gestação e tê-lo, Sim. o Juliano passou pelo processo de conversão dele. E aí, assim, na verdade, ele já estava um pouco mais se aproximando de Jesus, porque ele tinha feito, estava se preparando para fazer a Paixão de Cristo lá Nova no Jerusalém. Nordeste, em Nova E ele Jerusalém. contou que ele pediu isso, né, pra Deus. Foi muito Ele- doido. ele- Essa história é maravilhosa. Depois tem ele que fazer um conta- podcast só com ele para ele Sim. contar. Mas ele... Então, pra gente, fica meio borrado assim na memória, o que aconteceu primeiro. Mas eu lembro claramente de que nós não éramos católicos quando resolvemos ter o terceiro filho. Eu passei por uma traição de uma amiga, que era muito amiga minha, e que era a nossa contadora na empresa de produção cultural que a gente tem juntos. E essa amiga, ela roubou tudo que a gente tinha. E eu lembro quando ela confessou lá em casa, a gente só tinha os 2 filhos, e era muito próximo, 11 anos de amizade. Quando ela foi embora, assim, que ela passou pela porta, eu olhei pro Juliano e falei: perdemos a Mari. E ele parou, olhou e pensou assim, nossa. Depois ele no dia seguinte falou: você em momento nenhum falou perdemos todo o nosso dinheiro. Você falou perdemos a Mari. E aquilo impressionou muito ele. Ali eu acho que já começou a mexer alguma coisa e ele já estava se aproximando para estudar, para fazer Jesus e tal. A gente teve uma crise grande também no casamento, 1 ano antes disso acontecer. Então a gente já estava vivendo uma crise, já tínhamos decidido, vamos ficar juntos, sim, mas... E ele tinha tido um momento ali de conversão com um amigo evangélico. O amigo foi, orou por ele a noite inteira, os 2 juntos. Ali ele fala que ele sentiu Jesus segurando o coração dele. Nossa. Mas sabe quando você vive a experiência e depois não leva
pra vida pessoal, assim, não vai frequentar nada. Foi uma noite marcante, Isso. Mas ele não tinha alguém que falasse, então vem pra missa, então deixou acontecer. A gente conseguiu ficar juntos, graças a Deus. A gente engravidou do... Aí, por que eu contei a história da amiga? Porque eu usava DIU nessa época. Eu usava esse anticoncepcional, né? Normal, todo mundo usava. Sim. E eu tive uma infecção generalizada. Um passo antes da infecção generalizada. Fui parar no hospital, passando muito mal, 40 graus de febre, vomitando, não sei o quê. Chegou lá no hospital, os médicos entravam e saindo com o olho desse tamanho. Eu falava, eu devo estar morrendo, porque eles devem pensar assim, vai morrer a esposa do ator da Globo aqui e a gente não vai saber nem o que foi. E fazia, tirava sangue, coletava e não sei o quê. Não acharam uma bactéria, nada no meu organismo, nada. Eu acredito que tenha sido psicológico. Somatizei aquela traição, a quebra, né, a falência financeira que a gente ia enfrentar. Mas eu sempre falava pro Juliano, a gente vai arregaçar as mangas e a gente vai construir tudo de novo. O que mais me doía era a traição mesmo, Sim. sabe? Perder Aquele pessoa, Judas né? ali na minha Sim. vida. É uma pessoa que sentava e comia do meu prato, né? Como Jesus falou. Mas sobrevivi a isso. E o que aconteceu de diferente aí que foi a chave pra gente ter o terceiro filho? O médico tirou o meu DIU. Que ele achou que ali podia ser um foco de infecção. Tirou. E a gente parou e pensou, bom, agora eu tenho que decidir. Coloco de novo ou não coloco de novo? Aí nessa hora a gente decidiu, vamos ter mais um filho? Vamos. E quando a gente estava grávido, eu estava grávida dele, ele fez a Paixão de Cristo logo que nasceu, né? Nasceu, ficou 2 dias comigo, foi fazer Jesus. Ali ele aprofundou na conversão dele mesmo, vivendo Jesus, né? Sendo crucificado, uma lua cheia enorme, lindíssimo. E aí quando ele já volta indo para missa, todo domingo. Caramba. E eu começo a ficar sozinha ali com os bebês e todo domingo de manhã não tenho mais o meu marido, o que tá acontecendo? Falei, não, então você quer ir, você vai, mas a gente vai junto. Vai ter que ir todo mundo. Ele, beleza, era isso que eu queria. E aí a gente começa a ir todo mundo. Aí a gente se abre a vida. Ele não... Perfeito. De verdade. Ele não te arrastou, assim, né? Não, em momento nenhum. Ele foi indo no... Ó, Foi o deixa eu tocar minha exemplo dele. vida. Não O digo nem exemplo. que foi o exemplo. Sim. Eu acredito que Deus age muito também pelas nossas limitações e pelas nossas inseguranças. Então, o fato do meu marido estar indo para outro ambiente que eu não conhecia, eu não sabia com quem ele estava se encontrando, se ele podia encontrar alguém lá, uma mulher, se apaixonar, e não. Essa minha limitação, Sim, digamos essa assim, né, fraqueza. esse ciúme, fez com que eu falasse, não, se ele tá indo, a gente vai ter que ficar junto com ele, porque eu quero saber o que ele tá vivendo lá. E aí Deus traz pra Coração. junto e a gente se converte como família. Família Que inteira. bonito. É. E incrível também vocês decidirem ter o terceiro filho logo depois... Vem a conversão. Não, mas foi logo depois de ter recebido o golpe da amiga. Foi um ano, assim. Um Sim. ano. Então, foi um ano que a gente estava vivendo 2 dramas, porque a gente já tinha vivido 2016 inteiro tentando continuar juntos. Em crise, tentando fazer aquilo ali funcionar. 2017, quando as coisas estavam um pouquinho mais... Ok, entre nós está tudo bem, A grana foi embora. a grana foi embora. E isso pra gente, na prática, significou o quê? A gente morava numa casa de aluguel, né? Numa casa de madeira, horrorosa, que assim, não gosto nem de lembrar. Naquele condomínio mesmo, na mesma rua, Aham. uma casa de esquina, mas que, claro, propiciou uma vida legal. Sim. Uma piscininha velha ali, um jardim, a gente conseguia encontrar alegria e coisas Sim. da vida boas no simples, mas era uma casa muito ruim, muito ruim. Quando a gente entrou, o telhado estava caindo. Então, a gente teve que obrigar o dono a reformar o telhado com a gente dentro. Aí botava todos os móveis para um lado, reformava um telhado de um lado, e botava para o outro. Foi assim. Então, nossa grande expectativa era sair daquela casa. A gente estava juntando nosso dinheiro para isso, para comprar um terreno, construir uma casa. Aí você imagina, a pessoa roubou todo o nosso sonho. Não era um dinheiro que a gente só estava guardando para Era um investir. dinheiro de férias, Era né? a Não nossa casa, pra gente sair daquela situação que estava tão incômoda. E aí, o que a gente teve que encarar? Vamos ficar mais 3 anos, 4 anos, não sabemos, nessa casa aqui. E vamos ter que aprender a ser feliz aqui, e é isso. E fizemos assim. Então, em vez da gente ficar 3 anos naquela casa, que era o que a gente tinha programado, a gente ficou 6. E aí, os próximos 3 foram muito trabalho, já com 3 filhos, para juntar o dinheiro de novo, pagar a dívida que ela tinha deixado.
na Receita Federal, que não era pequena. E eu, nossa, gente, eu odeio ficar devendo. Eu também detesto. Odeio. Eu gosto de botar minha Sou cabeça assim. no travesseiro. Eu até preciso mudar isso, porque, na verdade, quem vai construir uma grande empresa, né? Tá tudo bem. Sempre pega Sempre dinheiro tá na próxima emprestado. alavancada ali. Então, eu Sim. preciso aprender a ficar mais confortável nesse lugar, assim, da dívida estratégica, né? Sim. Mas, poxa, você ficar devendo porque alguém não pagou um imposto por você, que você jamais deixaria de pagar. Sim. Mas foi bom porque, por outro lado, eu olhei e falei, o que que eu fiz de errado aqui? Onde foi que eu e o Juliano erramos? Erramos em, primeiro, achar que a gente podia não saber das nossas finanças, Não pode. delegar isso para outra pessoa, por mais de confiança que fosse, por mais que fosse meu pai, assim. Você não pode. Não pode. Você não tem esse direito. É a sua vida. É a vida dos seus filhos. E eu lembro dele colocando o token da conta na mão dela e falando assim, Mari, você sabe que... Eu não preciso nem te falar isso, né? Mas isso aqui não é nosso dinheiro, não. Isso aqui é o dinheiro dos nossos filhos. Isso aqui é o futuro dos nossos filhos. Ela, não precisa nem falar, não sei o quê, eu sei. E era um Foi Judas embora. na nossa vida. Como que foi, só para finalizar essa Sim. história, eu consegui perdoá-la depois de um tempo, né? Porque aí fica aquele ano tentando se recuperar e tal. Pelo meu processo de conversão, quando eu comecei a ler mais, me aprofundar na fé católica, entender quais eram as principais mensagens de Jesus. Imagina, Jesus lá no alto da cruz, o que ele falou? Essa é uma das frases que mais me emocionam, assim. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Sim. E eu olhei um dia no espelho, assim, e falei, ou o Espírito Santo falou no meu coração, não sei, uma voz interior que eu lembro perfeitamente. Você tem as suas fraquezas, ela tem as dela. Então, se eu quero ser perdoada, se eu quero existir do jeito que eu sou e ir me moldando e me lapidando e melhorando, mas eu ainda tenho muitas falhas e fraquezas, ela tem as dela. A dela era essa. Pegar o dinheiro de outra pessoa. Se aproveitar da confiança de outra pessoa. Essa era a fraqueza dela. Esse era o pecado dela. Eu perdoei naquele dia. Nunca mais eu senti nada de ruim. E aí eu comecei a rezar por ela. E aí quando a gente reza pelo outro, também a gente está se curando, a gente está se aproximando de Deus. Então olha que uma experiência como legal Deus isso aí. age. Ele te permite passar por uma provação para que você aprenda a enxergar no outro as suas falhas, para que você seja humilde e peça perdão para ele, para que você tenha misericórdia do outro, assim como você quer que tenha misericórdia de você. E aí você se aproxima dele por tudo isso. Então ele só estava me trazendo para mais perto, né? Letícia, é muito incrível como a gente se sente especial, né? Porque você contando essa história, a gente passou pela mesma história. Ah, é? A gente já foi roubado. O Sérgio já, antes do nosso casamento, faltando 3 meses pro nosso casamento, a gente tinha R$12.500 e o Sérgio emprestou Era o nosso dinheiro da tudo. vida. O Sérgio emprestou tudo pra uma pessoa que ele conhecia que o filho usava drogas e tava sendo pressionado pelo traficante. E o Sérgio falou, Yara, era o melhor que eu podia fazer naquela hora. Nunca recebeu. E ele reza pela pessoa que roubou, ele reza. E eu acho isso tão admirável, eu não canso de falar isso. Mas é Por isso foi, que eu ela brinco fica com a enchendo minha bola demais. Não, fico enchendo, mas é porque é real. E sempre foi de coração. E ele rezava, eu não entendi ele rezar. Eu consegui não desejar o mal, mas rezar como ele, de todo o coração, eu ainda tô no processo. Quem sabe ele até já converteu a pessoa, não? Você conhece ainda? Você... Não tem contato. A gente imagina. A pessoa sumiu. Sumiu, mas Sumiu. você não sabe, mas essa pessoa pode estar em processo de conversão ou ter se eu convertido espero que sim. graças Amém. às suas orações. Amém. Né? Amém. E hoje eu já rezo por ele. Eu falo, oh, meu Deus, dê muito dinheiro pra ele também. Sei lá, que um dia ele possa, de certa forma, não a mim, a gente não quer agradecimento, mas ajudar uma outra pessoa também, como o Sérgio fez por ele naquele momento. E foi tão maravilhoso, porque, de novo, faltando 3 meses pro casamento, ele emprestou tudo e não recebeu. E não faltou nada no nosso casamento. E ele falava isso, ele falava, Yara, não vai faltar nada. Isso. E o meu avô, que foi quem me criou, a gente não ia fazer festa, a gente tava, né, num momento difícil da vida, e meu avô falou, minha filha, eu vou te ajudar, você acha que uns R$3.000 paga? Eu falei, vou. O senhor não preocupa não, vai dar certo. E a gente fez festa, lua de mel, por isso que eu falo, casamento é do coração de Deus, alegra a Deus, a família, o filho, alegra a Deus. Então, não é ser inconsequente, mas é acreditar, fazer o seu melhor e deixar que Deus também faça, né, contribua, faça a parte dele. Então, casem, tenham filhos, como a Letícia falou. Sua vida e do Juliano também não foi fácil. Não, eu sempre falo, gente, eu saí de casa aos 22 anos de idade,
Eu já tinha passado por uma tragédia grande, que foi perder um namorado que eu amava muito. Vocês são de Brasília, vocês sabem dessa história do Sim. Pedro Davidson? Sim. Que No morreu Eixão. pedalando ali Sim. no Eixão, tem uma bicicleta Sim. branca ali. O dia que ele morreu virou o Dia Nacional do Ciclista. Então imagina, com 22 anos eu vivi essa tragédia de enterrar um grande amor. E todos os meus sonhos junto com ele, né? E eu ouvi meu pai falando pra mim assim, minha filha, daqui pra frente você vai conhecer mais pessoas na sua vida do que você já conheceu até hoje. E aquilo me deu um conforto que foi de pensar, é verdade, eu tinha uma pessoa muito especial, que eu não tenho dúvida de que ele está no céu, porque era um espírito assim muito iluminado e ajudou muitas pessoas, passou pelo mundo fazendo o bem. Tinha seus defeitos também, mas era, sabe, realmente era uma pessoa diferenciada. Mas dali pra frente eu conheci muitas pessoas muito especiais, incluindo o Seu Juliano, marido. que hoje é o grande amor que vai comigo até o céu. Se Deus quiser, nosso objetivo é esse. Então, mas por que eu tava contando essa história mesmo? Ah, porque eu saí de casa aos Sim. 22 anos com uma bicicleta e uma mochila. Um mochilão daqueles de camping, que era o que eu tinha de roupa, de bens materiais. Deixei o resto na casa dos meus pais e saí com a minha bicicleta e fui fazer o mestrado na Amazônia. Então, tudo Nossa, que a gente Amazônia. construiu, eu sou especialista em macacos, né? Macaco? É. Olha. Estudei lá na UNB, fiz biologia, e aí fui fazer o mestrado, depois fui pro sul da Bahia, terminei o mestrado lá, quando o Pedro morreu, né? Eu tranquei e fui para outra área que era mais perto da casa dos meus pais, Sim. para poder viver aquele luto ali com um pouco mais de, né? Conforto, É, né? uma Carinho. rocha, Um pouco assim, mais de né? família. Mas eu sempre falo isso, eu falo, gente, vocês olham pra gente hoje e falam, né? Ah, sua vida é fácil, ah, porque você tem babá, ah, porque isso... Tá bom, hoje eu tenho muita estrutura, graças a Deus, mas eu construí essa estrutura. Sim. Nem sempre com a clareza que eu tenho hoje, nem sempre com o nível de estratégia que eu consigo colocar hoje, isso também foi um aprendizado. Adquirindo, né? Mas muito com graça de Deus, é isso que você falou, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Não posso reclamar de nada, não faltou nada. Mesmo quando faltou, não faltou, sabe? Mas a gente construiu do zero. O Juliano também saiu de casa com um carro e as coisas dele dentro do carro, e é isso. Sabe? Legal. E aí veio... qual que é o terceiro filho? O Gaspar. É o Gaspar. Gaspar. É. Bonitinho. O Gaspar. Tava colorinho. O Gaspar tem uma história muito interessante do nome dele, que é... A gente estava nessa casa de madeira, horrorosa. Tinha 2 sofás, um de frente pro outro. E eu nunca durmo à tarde, nunca. Só se eu estiver morrendo, assim, doente ou muito grávida. E eu acho que eu já estava muito grávida. bom. E o Juliano também nunca dormia, eu e ele, assim, na sala. Tipo, vamos nos jogar aqui e dormir. E aí, esse dia a gente fez isso. Deitou cada um num sofá e apagamos. E aí eu tive um sonho. E o sonho era assim, a gente estava toda a família, eu, Juliano e os 2 maiores, né? Na rodoviária de Brasília, esperando um ônibus chegar. Enquanto esse ônibus não chegava, sentou um senhor do meu lado com um bebezinho recém-nascido, bem molinho, assim, com a cabecinha no ombro dele. Eu, ai, que bonitinho, que amor, como é o nome dele? Aí ele, Gaspar. Eu, nossa, Gaspar, que nome lindo, né? E aí chegava o ônibus e a gente subia e ia-se embora. Beleza, acordo, o Juliano tá do meu lado ali com o celular dele, e a gente tava numa época que a gente tava fazendo lista de nomes. Toda hora a gente falava dos nomes. Sim. E nunca tínhamos chegado a nenhuma conclusão, né? Cada um queria uma coisa. Aí ele olhou, eu acordei, eu abri o olho, ele falou, que tal, Gaspar? Não Caramba! acredito. Sério, É Letícia? mesmo? Aí eu comecei a xingar ele. Você tava no meu é sonho. isso, seu aquilo, você ficou falando no meu ouvido. Ele, cara, que houve? O que tá acontecendo? Rindo, mas preocupado, sabe? Sim. Surtou, né? A mulher surtou, tá me xingando. Aí eu falei, cara, eu acabei de ter esse sonho assim assado e o nome do menininho era Gaspar. Ele falou, então é isso. Então tá decidido, vai ser decidido. Gaspar. É assim. Olha que legal. A gente tem muitas histórias assim, é muito legal. Mas é uma luta, gente. Agora, eu queria fazer um adendo aqui em relação a essa Sim. coisa da abertura à vida. Porque eu tenho visto, e isso é uma coisa que eu até já falei no meu podcast, lá no Vai Por Mim, e falo no meu Instagram, e já deu polêmica e tal. O que eu acho que aconteceu? Tivemos a pandemia, tivemos um boom aí de influenciadores católicos que não nasceram para ser influenciadores, não é que eles escolheram isso, eles com a vida deles e com o Sim, exemplo deles foram sim. virando pessoas que os outros param para ouvir e que são muito virtuosos, então todo mundo olha e fala, poxa, eu quero ser como ela ou eu quero ser como ele, tá? E lá pelas tantas eu me incluo nessa categoria aí de influenciadores católicos que não fizeram isso de propósito, Sim. mas que acabaram sendo, né? E eu vejo que comigo aconteceu isso e com muitas mulheres e muitas famílias. Por querer acertar, por querer ser
influenciado pelas coisas boas, pelas boas decisões, por querer ter fé em Deus, Sim. acabaram se abrindo à vida e não tinham a formação adequada, psicológica, Pra encarar aquilo ali. teológica, para encarar aquilo ali. E acabaram vivendo dramas familiares por isso. Doenças mentais, doenças psicológicas, burnout, crise financeira e tudo mais. Então, tem uma galera que tá num fosso assim, eu acho. Porque foram tendo filhos e, claro, não estou dizendo que ninguém se arrependa. Eu acho que Sim. nunca conheci ninguém que fale assim, nossa, eu tive vários filhos, mas assim, o João eu não queria ter tido, não. Nunca vi. Por outro lado, muitas pessoas me procuram e falam, me arrependo de não ter tido mais um. Me arrependo de não ter tido mais 2. Isso eu vejo o tempo todo. Mas me arrependo de ter os filhos que eu tive, eu nunca vi. Mas as dificuldades são reais. Sim. Muitas dificuldades. São reais. E elas podem só piorar. Como diz um amigo meu, nada é tão ruim que não possa piorar. Eu já ouvi essa frase Então, também. ou você se prepara muito, e eu estava assistindo agora um podcast do Jordan Peterson com o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo. É muito interessante, porque o Jordan Peterson, para mim, é o maior intelectual vivo da atualidade. E ele está passando por um processo de conversão. A esposa dele se converteu ao catolicismo. Estava fadada à morte com um câncer e foi curada. Teve uma cura milagrosa. Uma amiga que ia rezar o terço todo dia com ela no hospital. E ela se converteu e o câncer sumiu. E aí o Jordan Peterson não podia ficar... Sim, né? é alheio a isso, né? Ele olhou e falou, alguma coisa aconteceu aqui. Então ele tá indo à missa e tal. E o Tony Robbins, que é esse cara do motivação e tal. Mas ele fala, não sou só um motivador, eu sou um estrategista de vida. E aí, quando as pessoas começam a colocar essa estratégia na vida delas, eu acho que é aí que é o ponto diferencial, que a gente tem que começar a ensinar isso, sabe? Para as famílias católicas. Eu acho que, em paralelo, quando a gente fala de abertura à vida, a gente tem que falar, você vai ter que se preparar muito. E é uma preparação de pesada. todos os níveis possíveis. Sim. Falta a preparação. Tudo. Falta Eucaristia. Então, colocar a missa e Jesus no centro da sua vida mesmo. Não vai dar para você ser uma mãe de 8 se você não viver o sacramento da Eucaristia. Com muita frequência, de preferência diário. Não vai dar para você ser um pai de 7, 8 pessoas que sustenta a casa porque agora sua mulher teve que parar de trabalhar, se você não viver a confissão, se você não viver a Eucaristia, se você não estudar isso. Porque vai ter que ter um porquê por trás de tudo quando as coisas estiverem muito difíceis, entende? Ou um filho muito doente, como a gente vive lá em casa. Sim. Gente, se você não tiver uma formação mínima, você não vai aguentar. Não aguenta. Então, isso eu acho que é uma obrigação nossa, sabe? Vocês têm essa função aqui, essa missão de falar sobre a fé, falar sobre como se vive a fé na prática, na vida real, nessa nossa caminhada aí, né, que se chama vida. Então, comecem a dar também as ferramentas para que as pessoas consigam estar à altura do desafio. Porque é um desafio muito grande. E tem gente ficando doente por causa de se propor generosamente querer fazer isso na vida deles e não ter a preparação necessária. A gente já recebeu alguns casais no nosso podcast que têm filhos com doenças assim graves. E é impressionante, toda vez que a gente tem essa conversa com alguém, eu falo, nossa, Yara, nós somos pequenos demais. Meu Deus do céu, olha a fé dessa pessoa, olha a fé desse casal, a fé dessa mulher, desse pai, dessa mãe. E a gente aqui, às vezes, com uma mesquinhez, que eu falo, cara, como é que pode? Porque eu falo, não sei se eu aguentaria um dia daquele. E a pessoa tá ali há 1 ano, 2, 5, 10 anos lutando. Mas Deus dá a graça, né? Deus dá. Ele convida a viver a cruz, mas se você tiver a docilidade, ele dá a graça. Então, não tem como a gente também se comparar, porque chega a ser até injusto. Sim. Sabe? Eu não você consigo não tem medir o que você passa. Não tem como. Mas você não tem a graça atual. Sim. Entendeu? Sim. Você pode ter, e quanto mais você se preparar, melhor. Mas a graça atual, que é essa graça que Deus te dá para viver aquela situação, você não vai ter. Então você sempre vai olhar para minha situação e falar, meu Deus, acho que eu não aguentaria. Porque você não tem a graça necessária agora. Se você precisar e você pedir, você vai receber. Aí você vai entender o que eu vivo. Aí você vai falar, nossa, mas então é mais fácil do que parecia. Não que é mais fácil. Exige muita luta e exige você estar sempre em contato com Deus e qual é a vontade dele para sua vida. Mas não é tão difícil quanto parece, entendeu?
Porque vocês estão olhando de um ponto... É como se você Sim. tivesse sem a mochila para subir aquela montanha. E aí você olha lá pro alto da montanha, vê aquele alpinista e fala, meu Deus, como que ele conseguiu arriscar a vida dele e respirar com dificuldade e comer pouco e carregar esse peso e tal. Com esse equipamento que eu tenho aqui, eu vou morrer certo, entendeu? É isso, é essa sensação. Mas no dia que Deus te chamar a subir essa montanha, ele vai falar, ó, filho, tá aqui sua mochila. Vai. Quer carregar o peso? Tá aqui, mas tem um sacrifício a ser feito, entendeu? Nossa, teve... Quando a gente gravou com a Mari e com o André, né? E assim, eles também têm o... Como é que é o nome do... Gabriel. Gabriel. E uma hora ela falou, o Gabriel é o meu Jesus. Na hora que ela falou isso assim, ele abriu um sorriso, eu falei, caramba. Foi incrível. Né? Mas E aí é a gente exatamente o vê- que a gente pensa. A gente fala Guilhermina, e eu entendi isso um dia, eu não tive sempre essa clareza. Mas eu entendi que ela é um Cristo, um cristinho ali no berço, sabe? Que tá se oferecendo em sacrifício. A gente sempre fala, ela é a minha Eucaristia, né? Ela é o meu Calvário e o altar da Eucaristia. Então ela é, ao mesmo tempo, a cruz, né, da família e a própria cruz que ela vive ali, porque ninguém mais do que ela sofre Sim. o que ela sofre. E, ao mesmo tempo, ela é a nossa salvação. Porque eu sempre penso, imagina, pode ser que algum dos meus filhos fosse pro inferno se ele não tivesse tido essa irmã santinha dentro da casa dele. Pode ser que eu fosse pro inferno, pode ser que meu marido, minha mãe se converteu, voltou à igreja católica, se confessou, 40 anos sem se confessar. Nossa, que bonito. E ela Pena. tinha vergonha. Ai, não, como é que eu vou confessar? Então foi assim, 1 ano conversando com ela. Até que um dia eu falei algo que acho que ontem o Juliano falou lá em casa, mas acho que não foi pra vocês. Quem tem vergonha de se confessar tem que pensar assim, ó. Aquele sacerdote que tá ali, ele dedicou a vida dele, ou seja, ele sacrificou muitos dos dons que ele recebeu. Por exemplo, o dom da sexualidade, né? O Sim. dom da paternidade, Sim. de criar uma família. Ele sacrifica aquilo. Até o dom da convivência com a própria família, com os próprios amigos. Passar o Natal sozinho, passar o Réveillon sozinho, né? Ele sacrifica todos os dias da vida dele aquilo ali. Quando é que ele recebe o prêmio dele? Quando alguém atravessa a porta do confessionário, um pecador, senta ali, se confessa, e aí ele fala, hoje eu cumpri o sentido da minha existência. Hoje valeu a pena. Hoje valeu a pena, tudo que eu faço. Hoje o céu está em festa. Graças ao que eu fui instrumento para que essa pessoa ganhasse a salvação nesse dia. O Juliano falou isso, ele falou que quando ele falou, poxa, mas eu fiquei X anos sem rezar. O padre, sim, mas eu estava rezando por você. Ele falou, que ele nós contou isso estávamos pra te gente. esperando Nós estávamos aqui te esperando. desde sempre, meu filho. Estávamos te esperando esse tempo todo. Ele falou, uau, voltei para casa. Então a ele minha contou mãe isso se pra gente, converteu assim. Imagina, se não existisse Pois a Guilhermina... você fala assim, um serzinho ali, né, que não consegue falar, né, não tem essa expressão da fala, mas expressa o amor dela, Todo sei o lá, tempo. por osmose ali, o tempo todo. Com É todo muito mundo. absurdo, gente. Eu vejo isso. O quanto ela não precisa falar nada. Ela não fala nada, não sai uma palavra da boca dela. Mas é aquela frase de São João Paulo II. O amor me explicou tudo. Então, todo mundo que entra em contato com ela, seja pela internet, seja pessoalmente é ainda mais forte, o amor me explicou tudo. Você olha e você sente uma coisa. E as pessoas choram, se emocionam e querem ser melhores. E aí que tá, o grande chamado de Jesus pra gente é um convite à santidade. Sim. O que é a santidade? É a perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o nosso convite nessa vida é um convite ao aperfeiçoamento pessoal. Por isso que eu trabalho com isso hoje. A minha mentoria é sobre isso, Eu é um ia convite falar ao aperfeiçoamento pessoal. em Que, todas na as verdade, áreas é um da convite vida. de Cristo De Cristo. para cada um de nós. Todos somos chamados à santidade. E a Guilhermina, ela faz esse convite sem precisar dizer uma única palavra. Gente, É lindo. é muito grande. E ontem, eu até falei com o Juliano depois, assim, que ontem na homilia, na verdade, do Evangelho, é um Evangelho Sim. que todo mundo conhece, né, o Evangelho de ontem, mas na hora que o bom ladrão, né, pede para ser lembrado e Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso. Você fala, cara, toda a minha vida tem que ser direcionada para isso. Absolutamente tudo, né? E aí a gente tem... E nunca é tarde, né? E nunca é Sim. tarde. Acho que a grande mensagem do E bom nunca é ladrão tarde. nunca é tarde para ninguém. Pra ninguém.
Que eu e você pensarmos que nunca é tarde, tudo bem, a gente se acha Até que legal, eu ando na linha, a gente é bom, é que nem tal. o jovem rico. Não, o que eu preciso fazer para ser perfeito, né? Sim. Não, você tem que, faz isso, cumpre os mandamentos, ama o próximo. Não, ele fala, não, mas tudo isso eu já faço. Sou legal, a gente não é o jovem rico? A gente é o jovem rico. Mas aí Jesus fala, então você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e vem comigo. E aí ele sai triste, ele não consegue abrir mão daquilo. Significa que ele perdeu a salvação? Não. Provavelmente ele se salvou, ele fazia tudo certo, ele era um justo. Mas ele podia ter alcançado a perfeição a partir daquele ponto ali. E a gente não sabe o que aconteceu com ele. Pode ser que depois ele tenha virado um monge, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente não sabe. Mas a gente pensa sempre isso. Mas eu sou legal e tal. Tem gente que é péssimo. Tem gente que é ladrão, tem gente que é estuprador, tem gente que é estelionatário. Sim. Né? Mas nunca é tarde nem para essas pessoas. Isso é o que eu tento não perder de vista. E lá em casa, quando os meninos começam, que esse cara tem que morrer, que pena de morte, que não sei o quê. E às vezes você olha e fala, cara, realmente é um cara que fez uma maldade muito grande, imperdoável pela lógica humana. Mas pela lógica de Deus nunca é imperdoável. E o ser humano nunca pode ser quem dá a régua e fala, a partir de hoje você não vive mais, porque a gente vai tirar sua vida pelo que você fez. Porque você vê, o cara estava lá na cruz. Exato. Já tinham condenado ele à morte. Ele já estava condenado à morte. E ainda assim, Deus deu um tempo para que ele olhasse para Deus e falasse, me arrependo de tudo que eu fiz. E lembra de mim, por favor, faz alguma coisa. E Jesus fala, eu vou estar perdoado. Ele foi o primeiro santo. Foi a primeira pessoa a ser elevada aos céus. Verdade. É um ladrão que estava preso na cruz. Tipo, olha essa mensagem. Jesus deixou tanta mensagem pra gente, a gente não consegue se aprofundar. Sabe? E essa é a minha missão lá na The Way, né? Sempre falo pra vocês, não sejamos rasos. Aprofunda. Tá com uma dúvida, tá com uma questão? Pergunta mais. Por quê? Por quê? Por quê? No podcast que eu tava vendo do Jordan Peterson, eles estavam concluindo isso. Sempre que você tá com um problema, existe uma questão ali. É uma pergunta que você não tá conseguindo resolver. Aprofunda. Sabe? E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. E na vida do casal, principalmente. Cara, vocês estão com um problema, tem uma pergunta ali que precisa ser respondida. Ou é sua, ou é dela, ou é dos dois juntos. Dos dois. Que pergunta é essa? Comecem a se perguntar. Poxa, por que a gente não tá se tratando bem? Por quê? A gente não tá se tratando bem porque a gente tá cansado. Por quê? A gente tá cansado porque a gente acorda às 5h30 da manhã e vai dormir às 11h30 da noite. Por quê? Porque a gente fez a opção de ter 6 filhos. 4 vieram nos últimos 5 anos e não tem o que fazer. Beleza, mas aqui será que eu já não começo a achar soluções? Será que eu posso ter ajuda? Será que eu posso, então, gastar menos e ir uma vez menos no shopping e contratar uma faxineira toda semana? E assim a minha mulher vai fazer uma faxina menos, eu vou ter mais tempo com a minha mulher, a gente vai sair para passear enquanto a faxineira está lá em casa. Gente, é no simples que as coisas se resolvem. Mas você entende que tinha uma pergunta que foi virando várias perguntas, por quê? E chegou uma hora que você fala, poxa, mas todo esse estresse aqui que a gente está vivendo, que a gente não consegue nem se falar. Tinha solução. Tinha uma faxineira que podia resolver. Às vezes é um pequeno sacrifício que vale a pena. E até para trazer que a sua mentoria, ela nasceu de uma necessidade sua. Exato. Isso eu acho muito legal de você falar. Eu comecei a te seguir com o nascimento da Guilhermina. Eu falei, nossa, que mulher forte. E comecei a te admirar, olha, né? E eu sei que tiveram mais mentoradas que naquele momento se aproximaram de você, né? E a Letícia fala muito isso na mentoria, que, poxa, ela foi uma mulher que abriu mão da carreira e falou, nossa, eu preciso ser uma boa mãe. E quanto isso te custou? E muito possivelmente você não estava sendo uma boa mãe. Porque você, por dentro, você estava destruída. Conta um pouquinho pra gente disso, como foi, assim? Tá, é importante dizer que isso foi num horizonte de tempo de 6 anos. Sim. Tá, então teve aquele momento que a gente engravidou do Gaspar. Aí no final, quando ele nasceu, o Juliano foi pra Nova Jerusalém, se converteu de verdade à fé católica, começou a frequentar a missa. Passamos então por um momento ali de muita euforia, né? Novos católicos, recém-convertido, aquela pessoa que quer mudar o mundo, né? Todo mundo tá errado, você tá certo e tal. Só eu sei o que eu tô falando. Exatamente. Então teve tudo isso, tá? Muita alegria, muita, né, generosidade, eu quero ter mais filhos. Aí quando ele fez 1 ano, eu engravidei da Madalena. Quando a Madalena fez 9 meses, eu engravidei da Guilhermina. Então foi assim, a gente vivendo aquele processo de conversão, se aprofundando, estudando. Eu sempre estudei muito a minha fé, fui lá ler livros e
fazer cursos e tudo Porque o mais. cientista, ele precisa ser convencido, né? Exato, não, totalmente. Deus precisou me Pragmática, convencer. né? Não foi negocinho de emoção, entendeu? Não foi. A emoção veio bem depois. Primeiro eu precisei que ele me convencesse intelectualmente. A minha conversão foi intelectual. Mas então isso foram anos, tá? E aí vem a Guilhermina. Quando veio a Guilhermina, eu fiquei 6 meses em São Paulo, sem saber que eu ia ficar 6 meses. Então eu fui com 36 semanas, sem saber qual era a gravidade, de fato, do problema dela. E com a expectativa de volto ainda para casa, fico mais 2 semanas e vou para São Paulo de novo ter o parto. Cheguei lá, era o caso mais grave e ela precisava nascer no dia seguinte. Então eu tinha ido com uma mala para, na pior das hipóteses, passar 1 mês lá. E o Juliano gravando Pantanal, ou seja, viajando e tal. E eu me vi naquela situação, vai nascer amanhã, vai nascer. O mais grave que poderia acontecer na face da Terra é a cardiopatia mais rara do mundo e ela tinha o caso mais grave dentro dessa cardiopatia. Então você imagina quantos médicos e cirurgiões estão aptos a operar um recém-nascido com essa cardiopatia, se é uma coisa que quase não acontece na população. Hoje a gente sabe que acontece mais, mas era falta de informação. Então, a visibilidade que o caso dela trouxe fez com que as famílias conseguissem chegar e pedir ajuda nos lugares certos. E hoje a gente vê que não é uma síndrome tão rara quanto parecia. Assim. Mas é tão ruim, é tão grave que os bebês morriam na barriga ou logo depois de nascer. E aí eu fiquei, corta para, nasceu o mais grave possível, é colocada naquela máquina de ECMO, né? Que o sangue sai do corpo e tal. Tem muitas intercorrências e vai piorando. E eu fiquei lá 6 meses. E o Juliano aqui 6 meses como se tivesse ficado viúvo. Sem a mulher, cuidando dos 4 filhos. E ele tava gravando novela e a voltando. novela foi longa. Minha mãe veio, ajudava e tal. E ele lá, vivendo. Minha filhinha de 1 ano. Cadê minha mãe? Nem falava direito quando eu saí daqui. Então, eu só chorava por isso. Eu não chorava com a Guilhermina. Eu chorava quando eu pensava na Madalena. Era o meu calcanhar de Aquiles, assim. E, enfim, fiquei lá os 6 meses, até que a gente conseguiu, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, conseguimos a liberação para voltar para o Rio. 3 dias depois eu estava e ela é Maria Guilhermina de Guadalupe, né? E a gente consagrou ela, eu fiz a consagração à Nossa Senhora de Guadalupe com ela na minha barriga, sem saber que ela tinha cardiopatia ainda. Eu fiz antes de descobrir que ela tinha uma cardiopatia. Então olha como Deus vai agindo. Sim, vai preparando. Aí no dia 12 de dezembro, abrem a porta lá do isolamento, que a gente estava com Covid ainda por cima. Você vai pegar o avião pro Rio, vai passar o Natal em casa. Aí 3 dias depois a gente estava no avião vindo para cá. E aí, enfim, qual que era a sua pergunta? Não, como nasceu sua mentoria, que foi de uma necessidade sua aí também. Passo você eu 1 ano e meio cuidando da Guilhermina. 8 meses em UTI e mais um tempo implantando home care em casa, que é uma coisa que a Luísa também, que é outra mentorada e muito amiga sua, passou, né? Já veio até no podcast, né? Já Luísa? veio. Então, a Luísa tá lá, tá comigo nessa, de implementar um home care. Gente, eu falo que eu posso abrir qualquer empresa do mundo hoje em dia. Abro e viro gerente e líder de qualquer empresa do mundo, porque você implementar um home care para uma criança muito grave, que tudo ela pode morrer, tudo ela pode piorar, é muito difícil. Então eu fiquei nessa missão, eu dormia 4 horas por noite, descendo lá para ver se a técnica de enfermagem estava acordada ou estava dormindo, se minha filha estava respirando, se não estava, se ela estava com a cânula no lugar, se não estava. Inúmeras vezes eu tive que recolocar a cânula dela, que a equipe que é treinada não conseguia fazer. Então, foi muito estressante. Foi 1 ano e meio com nível de cortisol que não baixava nunca, uma emoção ali envolvida, né? Toda essa questão de... É minha filha. Sim. Não é que eu tô montando um home care porque eu sou profissional nisso e eu tô cuidando do filho de outra pessoa. É a minha filha. Né? Imagina você como mãe ser a única responsável pela vida da sua filha. A conta é só sua, né? De resolver aquilo. E era minha mesmo, porque o Juliano não veio para essa parte. Ele cuidava de todo o resto. Dos outros filhos, levar na escola, garantir que tá todo mundo bem e tal. Mas a parte médica, remédios, intercorrência, coração, era comigo. Então, se acontecesse um erro grave, a culpa era minha. E aí eu tive um burnout. Eu comecei a ter... Então, já estava há 6 anos, só cuidando dos filhos. Já tinha uma coisa latente ali de, poxa, uma falta de realização profissional, que por enquanto estava bem dominada e explicada porque era uma escolha que a gente estava fazendo. Sim. Mas chegou uma hora que juntou tudo. Então, tô exausta, o meu coração tava arritmias, eu falei, agora quem vai morrer sou eu, né? Fui procurar. Você fala, não tem direito de morrer não, que tem muito menino aqui ainda. Vai ficar todo mundo órfão aqui. Então, eu fui cuidar desse burnout. E aí, o diagnóstico era isso, você tá com burnout porque você foi cuidadora
da sua própria filha durante 1 ano e meio. Isso é muito demandante. Ninguém cuida de você no Sim. nível que você precisaria. Nem você mesma consegue. E tem uma hora que só a fé não resolve, né, gente? E claro que tinha também uma falta de organização minha, Sim. uma falta de gestão, não sabia delegar, queria fazer tudo sozinha, sabe? Um nível de exigência altíssimo com a ordem da casa, não podia estar bagunçado e tal, então me estressava, eu mesma arrumava tudo, eu mesma limpava banheiro se precisasse. Então não dá pra você fazer tudo o tempo todo. Você pode fazer tudo um tempo, o tempo Sim, todo não sim, dá. E eu mas- era essa pessoa que queria fazer tudo o tempo todo. Aí eu tive esse burnout, fui me tratar. Como descobri a gravidez do Estevão? Foi assim, Cara. descobri a gravidez e falei, ferrou. Tô com arritmia, burnout, não vou poder fazer nada de, né, voltar ao trabalho, nada disso. O que eu faço? Aí primeiro era descanso e suplementação, para regulamentar, ajustar, como disse Sim. lá a doutora médica, Vanessa. doutora Vanessa. Tem uns ajustes aí para fazer. Fiz os ajustes, descansei mais, comecei a me recuperar. E aí veio com o tempo a alegria da gestação, que no início não veio, tá? Isso é importante dizer também. Reconhecer. Porque muitas e vezes a outra mulher coisa, engravida e não sente aquela alegria e fala, eu sou uma péssima eu ia pessoa. falar, isso não é um crime, cara, é hormônio que Vários tá passando fatores. na cabeça ali naquele momento. Medo de não conseguir, de não estar pronta, de não dar conta, do seu corpo não aguentar. Então, ainda mais que você tava num momento super delicado, né? Como é que eu ia cuidar da Guilhermina com aquele grau de dedicação que eu precisava e de um recém-nascido? Então, o que virou a chave na minha cabeça? Eu preciso me cuidar. Eu preciso encontrar a raiz da minha frustração também, da minha insatisfação. Por que eu estou ficando com esses pensamentos negativos? Ai, não era isso que eu queria. Eu não nasci para isso. Não vai dar certo. 6 filhos, meu Deus, eu não vou aguentar. Então, aí já estava entrando por uma via psicológica perigosa também, né? De pensamentos negativos, de se colocar para baixo. Sim. E aí, se você for olhar como neurocientista, a gente vai reforçando aquelas conexões cerebrais ali daquele pensamento. Sim. E você vai ficando cada vez mais forjado a pensar negativamente. E isso afeta tudo, sua relação com seu marido, sua relação com seus filhos, com a sua Sim. mãe, com seus funcionários. Aí eu entendi, peraí, tá me faltando aqui prioridades, o que precisa ser feito primeiro, o que eu posso delegar, estratégia. Sim. Aí eu comecei a estudar isso. Então foi um processo paralelo. Eu fui tentando me curar do burnout, indo para a direção espiritual, indo para a missa, para tentar encontrar ali uma alegria sobrenatural naquela nova gestação e me capacitar e estar pronta para receber aquele bebê. Eu sempre falava para o padre, no final eu falava, padre, deve ser muito curioso, o senhor me acompanhou, né, desde o início. No início eu estava muito triste e agora eu fui para a maternidade já pensando no próximo filho. Olha. Gente, 9 meses. Em 9 Processo meses de você cura, passar 9 por uma meses, cura e uma por transformação 9 dessa. meses. Realmente. Só Deus mesmo. Só Deus. Mas com muita, como diz um amigo meu, Deus age na sua natureza. Sim. Sim. Então, se Teve a você não dedicação tiver. sua intensa também. Exato. Então eu olhei e falei: peraí, eu sou inteligente, cara. Eu tenho mestrado nessa parada. Não é possível que eu mesma vá me botar pra baixo. Eu já tinha passado pela tragédia do Pedro. Sim. Então E eu já tinha- era uma pessoa que tinha um grau de resiliência e uma experiência de vida muito diferente da maioria Sim. das pessoas da minha idade. Eu falei, se eu não souber usar isso tudo aqui a meu favor, eu vou estar sendo errada de novo. Igual quando eu deixei a menina me roubar. Eu tenho uma parcela de culpa aqui muito grande. Então eu resolvi assumir essa autorresponsabilidade. E como é que eu faço para me tirar desse próprio buraco onde a vida e eu me coloquei? E aí eu fui usando de estratégia, aprendendo, estudando. Quem sabe o que eu não sei? Quem consegue gerenciar um home care melhor do que eu? O que podia estar melhor aqui e tal? Como é que eu faço para nem tudo chegar em mim? Letícia, você falou que durante esse período lá, principalmente da Guilhermina, você ficou muito dedicada e o Juliano cuidando do resto, né? Como é que foi esse combinado entre vocês, assim? Foi algo, falar, ó, vai ter que ser assim? Como é que funcionou isso? Isso eu acho que volta para aquela sua primeira pergunta, que é meio que um conhecer o outro. Sim. E saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E ter também um mínimo de comunicação. Não foi Diálogo. tudo estratégico, não foi tudo falado. Mas teve um mínimo. Eu lembro dele falando assim pra mim, por exemplo. Eu não entendo nada disso. Quem vai ter que cuidar dessa parte médica aí é você. Porque eu não vou conseguir, eu não entendo. Então, ele foi deixando claro. Claro que eu podia nessa hora ter falado, isso é injusto.
também não vou conseguir. E ele ter que aprender alguma coisa? Poderia, mas nessa hora eu assumi a responsabilidade. Eu falei, não, beleza, eu sou cientista, eu sou bióloga, tudo que eles estão falando aqui eu entendo perfeitamente. Eu sou capaz de estudar. Não tá em grego pra você, né? Exato, como tá pra ele, que é um artista. É. Ele, por outro lado, é muito melhor do que eu na cozinha, nas compras. Então eu também não queria ter que fazer tudo. Beleza, vamos ser um time. Se você é muito bom nisso, em X, eu sou muito boa em Y, a gente vai Bora ficar caminhar, muito bom, cada um na sua área, e tudo vai se Tá juntar lá certo. na frente. Sim. Mas que é um peso muito grande pra ele. Não ter a mulher que faz as compras, que cozinha, que não sei o quê. E é um peso muito grande pra mim não ter um marido que entra lá na UTI e entende tudo que tá acontecendo. E não consegue falar de igual pra igual com os médicos. Mas são pesos, são fardos que a gente aceita carregar porque sabe que é um time. E aí como se fosse uma grande trabalhando empresa. pelo outro também, né? É uma grande empresa. Se você começa a enxergar também o seu casamento, seu projeto de vida mais importante, que é o seu casamento, como uma startup ou como uma grande empresa que já está andando, a gente consegue botar um nível de estratégia ali muito maior do que a gente imaginava e que ninguém ensina você a fazer isso. Sim. Então, acho que vocês dois, que são do mundo corporativo e têm fé e querem ajudar os outros casais, eu vejo que uma grande missão de vocês é essa. Como é que a gente traz o profissionalismo para dentro desse casamento aqui? Para que isso aqui seja também tenha um modelo de gestão interessante, que trabalha as potencialidades de cada um, né? Porque a gente dedica isso nos nossos negócios, né? As pessoas como um todo, não só nós aqui. Sim. Mas todo mundo fala, pô, minha empresa é assim, eu fico lá 12 horas e fico 14 se for preciso, e 20 eu viro. Aí você fala, pô, e no seu casamento? Não. E na sua família? Não, pô. Porque a gente Aí deixa que minha mulher toma conta. Exato. A gente Né? enxerga a nossa vida por compartimentos. E esse que é o meu grande... que eu quero mudar com a mentoria. É assim, e com a minha filosofia de vida, que é a filosofia dos 3 pilares. Você tem vida pessoal, vida profissional e vida interior. São 3, não é um. Você não tem como adianta escolher. Só um, tá? Um pode estar muito forte em algum momento da sua vida. Claro, você tem uma vida produtiva determinada ali, número de anos. Isso. Assim como ela tem uma vida reprodutiva determinada, número de anos. Então, também nisso você tem que ser estratégico. Sim. Bom, se ela só vai poder ter filho até os 48, então vamos focar nisso aqui. Dos 48 em diante, a gente vai focar em ganhar muito dinheiro, por exemplo, né? Mas a gente não pensa assim. E aí a gente fica muito bom e se forma, aí que entra a questão da mentoria, ou de curso, qualquer coisa que vocês queiram fazer. A gente está muito pronto para investir na nossa formação profissional. Mas quase ninguém fala em se formar teologicamente, espiritualmente, né? Formação espiritual, receber essa formação. Quase ninguém fala em receber uma formação para a vida pessoal, uma formação psicológica, patrimonial, né? Também. Às vezes a pessoa até sabe, não, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, eu tenho que focar aqui na minha formação patrimonial. Mas se o casamento for pelo ralo, o que adiantou você fazer toda essa formação? Nada. Não adianta nada. Entendeu? Letícia, eu falei uma frase uma vez que o Sérgio entrou numa empresa grande, não sei se você vai lembrar, e eu falei com ela assim, não tem nenhum sucesso financeiro que justifique o fracasso familiar. Boa. E assim, e nesse momento a gente até alinhou o que a gente esperava e tudo um do outro. Uma outra coisa, nunca Já tivemos propostas que a gente já negou, negou. né? Proposta financeira boa. Boas oportunidades que a gente nega porque o nosso foco... Lembra que a gente me conversou falou isso? no sábado. Qual que é o problema da Yara, do Sérgio hoje, da Letícia, do Juliano? Graças a Deus, vão aparecer mais boas oportunidades do que ruins. Qual que é a nossa grande missão? Focar. Sim. E dizer os nãos para boas, excelentes oportunidades. Mas que não me aproximam dos seus objetivos maiores, que tem que estar alinhados entre vocês dois. Porque se ela tiver um objetivo de ir para os Estados Unidos e você tiver o objetivo de continuar no Brasil, opa, em algum momento tem uma bifurcação nesse caminho, meus queridos. Alguém vai ter que ceder. Entende? E as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre o longo prazo. A pessoa não consegue nem pensar. Você fala assim, ó, imagina a sua vida daqui a 5 anos. Bugou. Ninguém consegue quase. Você tem que estar muito treinado para imaginar a sua vida daqui a 5 anos. E, gente, 5 anos passa assim. Boa. Então, você tem 2 opções. Ou você deixa a vida te levar e vai fazendo o melhor que você pode. E daqui a 5 anos vai estar tudo bem. Ou você para e faz um planejamento estratégico. E isso não quer dizer que vai ser uma linha reta daqui até lá, né? A única certeza que você tem é de que não vai sair tudo como você planejou. Exato. Não vai ter. Mas o caminho é aquele.
O norte é aquele, pode mudar eventualmente. Não, ó, a gente queria muito ir para os Estados Unidos, mas agora a gente viu que, na verdade, é melhor Brasil ou é melhor Portugal. Beleza, o norte vai mudar. Mas o grande norte, que é o nosso, é ir para o céu, na Pro céu. verdade, Sim. e os que a gente vai colocando na nossa vida ali como família, em geral, ele não muda tanto assim. Não muda Não tanto. muda. Mas tem muita gente que não tem nem o norte. Não sabe nem para onde está indo. E aí fica muito no hoje, Sim. fica muito no material, fica muito na fama, no reconhecimento entre os pares ali. E, poxa, o que adianta você ser um cara que sobe muito na sua empresa e tem um reconhecimento entre os pares e dá palestra e viaja pelo Brasil, se quando você entra em casa da porta para dentro, você não encontra esse desmoronando. Não é reconhecimento. reconhecido. Ou você não reconhece que ela ficou lá para que você pudesse ir. Isso é muito comum. A gente falou disso ontem no presencial também. Uma das esposas, né, que estava lá. Poxa, um dia eu tive que conversar com meu marido e mostrar para ele que se ele chegou tão longe é porque eu estava em casa. Com certeza. Com Cuidando certeza. do que é mais Perfeito. valioso para ele, que são os nossos filhos. E as pessoas não têm essa clareza. Não tem. Não. Isso era o outro assunto que eu ia entrar. Que você falou, poxa, você e o Juliano, vocês dividiram atividades. E olhar e falar, amor, você é bom nisso. Reconhecer, né? E reconhecer de todo o coração. E a gente passou por isso um pouco também, né? Uma vez eu até falei isso, falei, poxa, eu tô aqui trabalhando a manhã inteira, era um sábado. E o Sérgio tá com as 3 crianças, em casa. E eu tenho que chegar em casa e falar, poxa, eu só trabalhei porque ele me deu o suporte. E também a facilidade de ter um diálogo. Porque eu falei, poxa, amor, beleza, vou trabalhar sábado o dia todo, você vai ficar com as crianças. Se eu não converso com ele, eu ia chegar e falar, poxa, ele não fez nada, e não fez o almoço, e não programou nada. E ele ia olhar pra mim e falar, Yara, tinha que ter tido bom senso de pensar que eu tô com 3 filhos e ter comprado uma comida e chegado com tudo pronto. Então a gente falou, o que você gostaria nesse dia? Já que eu vou trabalhar e você vai estar com os 3 filhos. Ele falou, nossa, nesse dia eu gostaria assim, ó. Eu vou logo cedo no supermercado, já compro uma carninha e a gente faz um churrasco assim que você chegar e você me conta como foi no trabalho e eu te conto como foi. Tá vendo? Perfeito. Perfeito, É da gente porque, conversar e porque alinhar, né? teve diálogo, teve alinhamento de expectativa. Uma coisa que eu vou fazer aqui, até deixar a dica pro público que você falou na presencial. Falei com o Sérgio, falei, amor, vamos comemorar nossas vitórias juntos, às sexta-feiras? E ouvir nossos filhos, quais foram as vitórias deles também? Boa. Isso é o quê? Cultura. Cultura. Que na empresa a gente está acostumado a fazer, mas em casa não. Não. Então, colocar a cultura em casa, pensar ali pequenos rituais, pequenas coisas que vão conectar vocês e ajudar vocês a entender melhor o outro, o que o outro está Sim. vivendo, que às vezes homem também fecha muito, né? Não Muito, fala, não muito. coloca pra fora. E a mulher fala tudo e o cara fica cansado, já não quer mais ouvir aquele assunto. Então vamos determinar, ó, segunda-feira a gente coloca pra cada um aqui, incluindo os filhos, qual é a meta dessa semana pra cada um. Põe no café da manhã lá, qual que é a sua meta, qual que é a sua meta. Ótimo, tá todo mundo alinhado. Se eu ver meu filho tocando 20 horas de violão e ele falou pra mim na segunda-feira que a meta dele é fazer um show pros amigos no sábado, tá tudo certo, eu não vou Vai. ficar enchendo a paciência dele. Ah, vai estudar e tal. Não, você já estudou, filho? Já, mãe, agora eu vou tocar violão o resto do dia porque a minha meta era essa. Beleza? Sim. Quarta-feira, quais são as dificuldades? Então, vai ter dificuldade. O que tá dando certo, o que não tá. O que a gente Exato, precisa é ajuste realinhar. de rota. Então, colocamos a meta na segunda-feira. Quarta-feira, e aí, tá indo bem? Não tá? Você precisa da minha ajuda e tal? O que eu posso fazer? Isso. E sexta-feira, comemorar pequenas vitórias. Porque o mais difícil pra gente é celebrar, né? É difícil. Nossa, como a gente tem dificuldade de celebrar, gente. A gente faz um negócio enorme e aí... Qual que é a próxima tarefa? Qual que é o próximo perrengue? E não sei o quê. E não para um segundo pra falar, uau, essa semana eu botei essa meta na segunda-feira, eu passei pela dificuldade na quarta, na quarta. quinta, e na sexta eu concretizei. Tava entregue. Vamos pedir um japonês? Vamos pro clube? Ou vamos pra praia? Sábado é dia de ficar com a família? Ou então você foi, sua dificuldade era sábado trabalhar? Como que a gente vai comemorar? Que deu tudo certo, que todo mundo sobreviveu, entendeu? E vamos sábado à noite pro cinema. Sim. Gente, é isso. É simples e a gente complica, né? Complica. E tem momento com o filho também. Ontem lá, o Inácio falando, tipo, eu falo às vezes com a criança assim, a gente chega, conversa rapidamente. E aí, como é que foi na escola? Foi massa. É. Foi normal. Né? Aí você fala, pô, quero alguma coisa. E aí, quando você vai conhecendo um pouquinho ali da rotina, do dia a dia, aí você faz uma pergunta de algo que interessa,
aí a criança vira a chave. Vem, Aí começa, blá, 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 você quase que para um Calma, pouquinho. calma. Não queria saber tudo isso. Mas é legal, né? Porque é pra gente poder participar da vida dos E filhos isso também. me remete a uma outra coisa que eu também gosto de falar. Olha, tá tudo se encaixando. Depois vou até deixar o celular aqui pra fazer as perguntas, mas a gente tá de parabéns. Nem A gente tá precisou. respondendo todas as perguntas. Que é ser melhor para os de casa. Porque, por exemplo, seu filho de 13 anos é tão falante quanto a minha de 12. Só que às vezes pro seu filho você não tá disposto a ouvir tanto quanto a gente está pro filho do outro. Não é verdade? Se você Verdade. leva um amiguinho pra sua casa e fala, cara, eu preciso jogar queimado, eu preciso fazer um dia legal pra esse amigo. Mas às vezes você não faz o dia legal pro seu filho. Exato. Não é verdade, Eu sou muito gente? culpada disso, muito. Você tava falando a aí, gente todo quer interessado ser- nele, e eu pensando, nossa, eu acho que eu fiquei cortando ele ontem à noite, falando, filho, fala menos e tal. Não, mas foi um barato, foi legal. Sou muito culpada disso. A gente precisa, sim, ser melhor pros nossos. E eu sempre falo isso em relação à imagem pessoal. Você se arruma pra caramba pra ir pra uma Sim. reunião de trabalho e às vezes você arruma o mínimo pra sair com a sua família ou pra estar em casa com seus filhos. Por quê? Se o seu ambiente familiar é o ambiente mais importante da sua vida, por que você estaria mal arrumada ali e muito bem arrumada pra quem não importa tanto assim pra você? Olha como a gente inverte as coisas. Inverte. E a mesma coisa com temperamento, respostas grosseiras, paciência. Uma vez aconteceu isso lá em casa. Eu atrasei muitíssimo, porque eu tenho esse péssimo defeito, difícil de melhorar. E o Juliano é um cara pontualíssimo, assim. E ele dá conta de fazer tudo o que ele tem que fazer e estar pronto no horário esperando a gente. E aí eu me atrasei e ele ficou muito bravo e bateu a porta do carro, assim. Que inferno, sempre atrasado e tal. Eu tava errada, eu fiquei na minha. Mas depois, na primeira oportunidade, eu chamei ele pra conversar e eu falei... Pensa comigo, você teria, mesmo que ela estivesse muito atrasada, mesmo que isso te prejudicasse muito, frente ao diretor, sei lá, você teria batido a porta do carro na cara da pessoa se fosse uma atriz, colega sua de trabalho? Na hora ele falou, não. Eu falei, então por que você bate na cara da sua esposa? E ele, é verdade, desculpa. Assim como eu tô dando exemplos Sim. aqui, gente, eu não sou a pessoa melhor do mundo. Sim. Se ele estivesse aqui, ele estaria dando vários exemplos de quando eu errei. Sim. Mas olha como é importante a gente esperar o momento certo. Porque eu podia ter ficado ofendidíssima. Podia ter feito um escândalo na Isso. frente das crianças. Eu engoli aquele sapo. Porque, primeiro de tudo, eu estava errada, né? Eu causei aquela situação, então eu tive que ter essa humildade de... É verdade, ele tem razão. Mas, por outro lado, em outro momento... fazer uma correção fraterna. Sim. Né? Isso é muito importante, que às vezes a gente quer corrigir na força, no grito, e Não aí, vai. aí vai distanciando mais ainda. Exato. Né? Então, Exato. essa sabedoria de poder conciliar as coisas, né? De conciliar, que eu falo de resolver aquilo ali. No Nossa, momento oportuno. No momento Sim. oportuno. Né? De preferência antes da noite passar, para você não Isso. passar um dia chateado. Mas é muito isso, é o diálogo, é olhar para você e ver o quanto você é errado, o quanto você é cheio de falhas e porque a gente é muito rápido em julgar o outro e muito lento em se julgar. Sim. Assim como a gente é muito rápido em pedir misericórdia, querer ser desculpado, e muito lento em oferecer perdão, oferecer misericórdia. Se você tem essas duas ideias na sua cabeça, você começa a se corrigir. E fala, não, eu gostaria de ter sido perdoada nessa situação, eu vou perdoar, eu vou deixar passar. E aí você vai virando essa esposa e esse marido que hoje as pessoas olham e falam, eu queria que Sim. meu casamento fosse assim, mas Uma construção. forja, dói, entendeu? É E a lapidação. gente tem deslize também, como você falou, Nossa. poxa, às vezes fala, Piora. poxa, hoje eu errei, desculpa. Já tava num processo que esse erro eu não cometia mais, mas hoje foi um deslize, meu dia foi difícil e tudo. Exato. Então, nossa, incrível. E como os filhos começam a corrigir a gente também, né? Depois, já que adolescentes, assim, eles observam tudo e eles começam a exigir o quê? Coerência. Sim. Que o ser humano, a nossa lógica, ela é coerente. A lógica é isso, exige coerência, o raciocínio lógico, a razão. Então, se você tá falando uma coisa pra ele e agindo diferente, se o meu marido vier pra eles e falar, olha, você tem que tratar bem as meninas, você tem que tratar bem sua irmã, você nunca pode gritar com a sua irmã, porque senão quando ela crescer, ela vai ter um namorado, ela vai ter um noivo, Sim. ela vai deixar que ele grite com ela. Aí se ele vai lá e grita comigo, meu filho olha e fala, opa, peraí. Fala uma coisa e... Ô, papai, você faz não outra. devia estar gritando com a mamãe, né? É isso. Então, eles também começam a ser pessoas que nos corrigem se a gente tiver formado eles bem e dado a maior parte de exemplos bons. Mas vai ter vezes que eu vou Claro. falar, filho, a mamãe também erra.
E obrigada que você reparou e obrigada que você me corrigiu. E olha como foi bom eu ter educado você, porque você teve o critério de perceber que isso era errado. E aí é isso, é um time, né? É um time. É um time, um corrige o outro. Eu lembrei das meninas falando, pai, olha a boquinha. Às vezes quando eu vou falar, mãe, olha a boquinha. Muito incrível, da boquinha né? é engraçado, que é um jeito delas de corrigir o palavrão, né? Que a Exato. gente tenta não falar, mas de vez em quando escapa, Sai, né? Não tem Lógico, jeito. é lógico. E o casamento é feito disso, de pessoas imperfeitas que escolhem estar juntos todos os dias e permanecer juntos, né? Porque quem vai desistir na primeira dificuldade... E eu trabalhei com uma pessoa que ela é divorciada, né? E ela fala, poxa, eu me arrependo tanto, porque foi assim, o dia a dia, foram as pequenas coisas e que a gente foi deixando. A gente não dá valor às vezes, né? Gente, mas salvo exceções, assim, de que realmente existe uma doença ali, uma patologia, ou por exemplo, um psicopata narcisista, né? Exato. Tanto homem quanto mulher, Sim. ou alguém que é um estelionatário, ou uma pessoa que trai, violenta, né? Que bate, ou que trai, assim, é uma doença mesmo. A Sim. pessoa está sempre traindo e, portanto, coloca a saúde do outro em risco. Saúde mental, saúde física, né? Se não forem esses casos, todos os outros são isso que você falou. O desgaste, a diferença de visão. Então, cada um começa a olhar para um lado e nunca realinha. Quando vê, daqui a 10 anos, um tá virado para lá, outro tá virado para cá. Vira quase que uma república, né? A casa. Cada um por si. Estamos dividindo as custas da casa aqui. Vivem como amigos ou como irmãos, né? E não conseguem entender direito o que aconteceu. Sim. E é isso, é no pouco, é na consistência ali, é um dia de cada vez. Mas o que eu acho, e eu falei isso lá no evento, para mim foi sempre muito importante ter na minha cabeça aqui por trás, assim, que não existia a possibilidade da gente se separar. Sabe? A menos que acontecesse alguma dessas situações muito graves que eu falei aqui. Porque também quando você casa, você não conhece a pessoa 100%. 100%. Eu até acho que você só conhece 100% quando você separa. Porque aí tem coisa que aparece ali, né? A gente vê esses casos, né? Sim. Nossa, virou outra pessoa depois que separou, né? Que coisa, que incrível. Surgiu outra pessoa ali dentro. Mas enquanto você está construindo, você vai tendo surpresas. E vai se deparando com o melhor e com o pior daquela pessoa. E vai tendo que lidar com isso. E o melhor e o pior de você também. Sim. Né? Mas sempre com essa ideia por trás, que é como se fosse a sua premissa. É a base a partir da qual tudo vai ser plantado e regado. Que não existe alternativa do divórcio para nós. E tem uma cena muito simbólica, e o ser humano funciona por símbolos, né? Então eu gosto sempre de fazer as pessoas ou verem ou imaginarem essa cena. Que é daquela série The Crown. Da coroa lá, dos ingleses, que a rainha Elizabeth tá numa crise com o rei, com o Philip, que era um homem muito virtuoso, por sinal, mas a família tinha afastado eles, colocando ele numa viagem da marinha de 6 meses. E aí lá ele conheceu alguma moça, outras moças, não sei. Ela soube por um retrato que ela achou nas coisas dele. Um retrato de uma mulher que ele conheceu na viagem. E aí ela interpretou aquilo como uma traição. A série não diz nem que sim, nem que não. Sim, pode ter sido só alguém que ele se apaixonou e não fez nada, ou pode ter sido realmente um romance, não sabemos. Fato é que ela chama ele para uma conversa séria, e nessa conversa séria ela deixa o retrato em cima da mesa, ele vê, sabe do que está sendo falado, sem falar nada, e ela fala, você sabe que no nosso caso não existe alternativa do divórcio. E ele fala, eu sei. Porque eles eram a autoridade máxima da monarquia, não tem como. E eles se amavam, né? Acima de tudo, eles se amavam. Ela falou, então, o que você precisa para fazer isso funcionar? Porque tem que funcionar para sempre. Então, eu acho que essa é a pergunta que todo casal tem que se fazer, pelo menos, sei lá, semanalmente. Sim. O que você precisa para fazer isso funcionar? E aí, naquele momento, ele colocou as frustrações dele. Ele era um príncipe, herdeiro da Grécia, ele abriu mão da coroa. E tudo que viria com ela, ele abriu mão de ser um homem que fica ali na liderança, acima da esposa, para ficar uma sombra. Ele queria um mínimo de reconhecimento e coisas para fazer que dessem sentido para a vida dele, para aquelas renúncias todas. Como eu falei do sacerdote, quando entra um pecador e se confessa, aquilo dá sentido para todas as renúncias que ele teve que fazer. Só que você vê que houve um diálogo muito difícil, muito sério, porque ele podia ter falado, não, tem separação sim, a gente vai separar. A gente vai viver um teatro.
Cada um vai ter o seu apartamento, sua casa, seu, né, dentro do Tiramos as palácio. nossas fotinhas ali. E a gente vai viver um teatro, como muitas famílias reais vivem. Com certeza. Mas não, eles tiveram a maturidade de olhar e falar, vamos fazer dar Não só certo. famílias reais, né? Famílias reais até do Da nosso realidade. dia a dia, da realidade. Verdade. Né? Da Verdade. realeza e da realidade. Mas tem que ter muita coragem para ter essa Essa conversa. Você não sabe o que vai vir pelo do outro lado, né? Exato. Você falou. Tem que ter Sabe. coragem. Aí quando você vai para uma conversa Tem que estar preparado para tudo. você tem que ter coragem, você tem que ter humildade e você tem que cuidar muito também para não criar nenhum tipo de ofensa, né? De agredir verbalmente, não só Isso. verbalmente, mas assim, emocionalmente o outro. Você tem que ter muito equilíbrio, Muito equilíbrio. emocional. Muito equilíbrio. Para aguentar o que vai vir, né? A avalanche e ficar calmo Exato. e sereno. Exato. E às vezes entender que não vai ser tudo resolvido numa conversa só, como aconteceu com a gente. Um ano de 2016 pra inteiro definir, resolvendo sim. as coisas. Não foi fácil, não foi rápido, não foi. Um ano. Um ano para decidir, sem saber que vocês queriam ir pro céu junto. Né? Exato. E é o que o Sérgio fala, e não adianta chegar armado, né? Nesse Não. momento a gente tem que mostrar nossas A gente tem que fraquezas tá também. Eu aberto. preciso de você, eu quero estar com você. Isso. Quantas vezes que o orgulho, quantos casamentos hoje o orgulho pode ter feito acabar? E aí, Muitos. algumas pessoas que eu já conheci, Letícia, eu falo, tá, tudo bem. Ele é ruim assim mesmo pra você, você acha isso mesmo? Tá, e se você chegar na sua casa hoje e ele não tiver? Não, pelo amor de Deus, então pronto. É isso que vai acontecer. Então a gente precisa construir para que não aconteça. E agora você trouxe um ponto muito importante que eu sempre falo, que foi uma das coisas que eu aprendi a fazer nesse tempo para sair do burnout e para me entender o que eu queria fazer da minha vida, né? A visualização. Que é você visualizar Como é que a sua vida com ou sem aquela pessoa. O que vai acontecer? Se nós estivermos juntos e lutando por esse casamento, o que pode estar acontecendo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? E a outra alternativa. Se eu não estiver junto com ele, como vai ser minha vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? As pessoas não se dão o trabalho de imaginar, gente. Sabe? E dá o mesmo trabalho. É um exercício razoavelmente simples. Razoavelmente Você simples. imaginar como é que vai funcionar dali pra frente. Exato. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, principalmente para quem me procura e fala isso. Ah, tá muito ruim meu casamento, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo. A Aline Cantarelli falou isso lá. Não, você não tentou de tudo. Existe muito mais coisas que vocês podem fazer. Procurem ajuda, vamos conversar, procurem os especialistas, né? Então, não tentaram de tudo, isso é fato. Mas quando você tá sentindo isso, uma coisa que eu sempre falo é: beleza, vai se separar? Vai se separar. Então tá. Você tá se separando porque você não consegue mais lidar com os defeitos e limitações que o outro tem, certo? Beleza. Você vai se separar para se livrar desses defeitos e limitações com os quais você não aguenta mais conviver. E ele também vai se separar para se livrar dos seus defeitos e limitações. Aí o cenário é: vocês estão solteiros, dividindo a guarda dos filhos. Tem que conseguir ter maturidade para lidar um com o outro e ficar minimamente bem para que os filhos Não frequentem sofram. as duas casas sem sofrer tanto. Qual é o próximo cenário? Os dois vão querer trazer novas pessoas para suas vidas, certo? Ele vai querer uma namorada e ela vai querer uma namorada, ou vai casar logo. Sim. Essa pessoa, ela vai ser perfeita? Não. Ela vai trazer as próprias limitações e defeitos dela. E provavelmente ela já tem uma história pregressa com outra pessoa. Então ela também já lida com outra pessoa, é um quarta pessoa já, um quarto. Sim. Já Que virou também tem os seus defeitos e limitações. Então, ao invés de vocês serem 2, cada um com seu defeito, Serão lidando 4. entre si, serão 4, mais 6. 6. E aí é exponencial o negócio. E eles vêm com pai e mãe, sogro e sogra, nananã, e todo mundo começa a entrar nessa equação que antes eram só 2. Então, se você está achando que está difícil agora, imagina como vai ficar, porque o seu ex-marido vai continuar com os mesmos defeitos, só que agora ele vai ser seu ex-marido. E continua pai do seu filho. Com os da sua mesmos filha. defeitos, pai do seu filho. Ele não vai mudar porque você se separou dele, não necessariamente. Ele pode até mudar, mas só se ele quiser. Entende? Olha que loucura. Então, se você vai só pela lógica, não precisa envolver nem religião, nem fé. Não vale a pena. Só pela lógica você já vê que essa conta não fecha. Não vale a pena. Gente, o esforço que você tem que fazer é pra fazer dar certo. Exato. Com certeza. É muito melhor. Esse é o recado que a gente tem que dar. Né? Não é? Se esforça pra dar certo. Perfeito, é isso, incrível.
Gente, Letícia, assim, a gente não tem palavras para te agradecer. É tanta coisa, né, que a gente gostaria de falar. Eu sei que nós teremos aí muitas oportunidades, nós duas, né? Sim. E E eles também, né? Que a gente já combinou Sim. que o próximo evento presencial vai incluir As famílias. os maridos e vai ter aula para eles, né? Muito bom. Por favor, por favor. E receber vocês também em Brasília, como eu falei, é pra vida. A gente quer Sim. vocês pra vida. Pessoas boas a gente quer pra vida. E agradecer de todo o coração. Acho que foi muito válido. Se a gente Com fala, a gente certeza. bebe água limpa, né? É, Que a gente tá aqui perto na da fonte. Letícia, bebe água na E fonte. vice-versa, né, gente? Porque é isso, ninguém é perfeito. Eu tô aqui, claro, falando quase que só a parte boa, né? Apesar de ter trazido algumas altos e baixos. Mas isso é uma coisa importante da gente dizer também. Podcast, Instagram, gente, Sim. isso é uma fração da realidade. Exato, você só vê um flash. Você vê, assim, a vitória, né? A glória depois da luta. Então, é muito importante que a pessoa que está em casa faça um filtro e pense, poxa, ela tem os defeitos, o marido tem os defeitos, a luta é grande, mas eles estão lutando. Mas decidiram enfrentar. Exato. E estão onde estão hoje, porque Exato. fizeram isso juntos. Exato, assim como vocês também. E o nosso desejo de todo o coração, eu falo, você já sabe, é que outros tantos casais sejam felizes como nós. Que nas nossas imperfeições, né, a gente se tornou mais forte, a gente escolheu estar juntos, escolhemos todos os dias. Então a gente quer isso mesmo. Porque é triste você Sim. ver uma família acabar. E muitas vezes por uma desinformação, ou que você falou, por uma rede social que tá aí dentro de casa afastando os casais, ou às vezes por um psicólogo que fala, cara, é separação mesmo, tá louco, você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que ser feliz a qualquer custo, você é mais do que isso. Então, não é o que a gente quer. A gente quer através do nosso podcast, através dos entrevistados, através do nosso exemplo, com muita humildade. Dos testemunhos que a gente recebe, testemunhos que a gente possa recebe. fortalecer os casais, as famílias. Né? Trazer esperança, Trazer esperança, soluções, com certeza. estratégias, porque isso, para mim, esse ano, essa é a palavra-chave, assim. Estratégia. Estratégia. E o Tony Robbins fala muito isso. Depois assistam esse podcast, Com assistam certeza, vocês você também. falou, eu fiquei- Ele fala muito isso. Não adianta você ter uma meta, goal, né? Eu quero chegar lá. Se você não souber quais estratégias você vai usar e for ajustando ao longo do caminho. Então, no casamento, a gente tem que ser muito mais estratégico. E isso inclui, por exemplo, vida espiritual. Ir à missa, comungar. Isso é uma estratégia. Foi algo que a gente colocou mais recente, né? Você fala assim, nas nossas viagens, ir à Isso. missa. Porque antes a gente tava de férias. Eu falei, pô, tô de férias, não acho que não preciso nem ir à missa. Hoje não, a gente já, vou de férias, Já vou chega tá onde? sabendo onde é a igreja Aí mais já próxima. jogo, já pesquiso onde tem as igrejas ali. Mas aí Já você tem que deixa cuidar. no. É isso. Nunca colocar nada à frente de Cristo. Isso. E Cristo ser o centro e raiz da nossa vida. Se a gente tiver essa consciência, Cristo tem que ser o centro e raiz da minha vida. Se eu estiver sofrendo demais, sem conseguir solucionar meus problemas, pode olhar, Cristo não está no centro da sua vida. Porque se ele tiver, você pode estar com o maior problema do mundo, que você vai ter a graça necessária para lidar com esse problema. Você não vai se afastar da sua esposa ou do seu marido, não vai. Ele vai unir vocês mesmo na cruz. Tem a passagem de Cristo dormindo no barco, né? No meio da tempestade. Né? Exato, ele Então, tá lá. O pau tá quebrando, mas ele tá tranquilo. Apesar que os discípulos estão ali preocupados, mas ele tá ali sereno. Né? Então, se a gente vê e se a gente quer se assemelhar a ele, é isso. Confiar na graça dele, né? E esse desejo nasceu do nosso coração em 2019. Então levou tempo pra gente sair do papel, sair dos planos, né? Que um casal estava já em processo de divorciar e se reconciliaram, a gente convidou pra Graças a igreja, Deus. tiveram filhos. Então eu olho e falo, esse é um casal que deu certo. Por Deu que não? frutos. Deu frutos, olha que bênção. Não, por que não outros tantos casais? E que às vezes só falta isso. Alguém falar, eu acredito em vocês, acreditem no matrimônio, acreditem em Deus. É possível. É possível. E um casamento tem que ter 3 para casar, né? O Fulton Sheen falava Exato. isso. 3 para casar. Cristo é o que tem que estar lá no meio. Eu, você e A Yara Deus. fica brava comigo, que eu falo, não, nosso trisal aqui não é esse trisal moderno, não. Não, É somos Cristo. nós e Papai Deus. do céu. É isso aí. Mas é isso. Ah, gente, muito obrigada. A gente Foi uma agradece. grande oportunidade. Espero que eu tenha sido útil. Como diz Nossa, meu marido, demais. fico feliz em ser útil. E contem comigo para o que vocês precisarem, de verdade. E vocês também, pode ter certeza, você, Juliana, os meninos estão nas nossas orações. Nossa missão sempre cresce. Entra um casal, a gente passa a rezar por ele ainda mais. É mais uma mais. família que a Isso. gente tem que colocar nas nossas orações, então
Conte com Exato. elas, a gente espera poder também ser digno das orações de vocês, Pode né? contar. E que Deus abençoe vocês e todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.